Posso já chamar a Paola Mello, que está aqui junto com a gente, pronta? Se a Paola estiver aqui na tela, vamos lá então. Paola Mello, que está aqui para conversar com a gente. Grande Paola, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom, vou deixar às vezes aqui, né, para o Gabriel começar as perguntas. Maravilha. Tô aqui já começando o programa hoje, eu só tô aqui, né, de intrusa hoje. Apoiando o estagiário de luxo aqui da BNC News. Que isso, Gabriel. Eu sou extremamente grato. Vamos lá, depois eu emendo minhas perguntas aqui com a Paola, fica à Maravilha. vontade. Paola, nós vamos abrir inclusive o Ibovespa neste momento. Estamos nos encaminhando aqui para o fechamento dessas operações. Um dos principais destaques do dia e uma das companhias que nós sempre comentamos quando a senhora está presente aqui na nossa programação, a Apvida. Depois dos resultados, teve alguns problemas com o mercado, chegou a perder mais de 50% do seu valor de mercado. Então, apenas em um mês, esse movimento foi muito forte. Lembrando, nós tivemos uma revisão das expectativas de margem, tivemos uma revisão das sinergias encontradas na M&A e a Apvida parecia que era um ativo escanteado pelo mercado, estava perdendo bastante valor. Tinha alguns investidores ali enxergando, falando, não, agora que caiu bastante é hora de investir. Parece que quem salvou a Apvida, pelo menos no dia de hoje, com a informação de hoje, foi a família controladora, a família Pinheiro, que arquitetou aqui duas ações específicas para a Apvida. Primeiro, um follow-on, a expectativa do mercado é uma arrecadação de 395 milhões aqui para a venda dessas novas ações e 360, ou seja, a maior parte desse valor que deve ser arrecadado, ele deve ser destinado à família controladora. E nós temos também um movimento de sale-leaseback, ou seja, 10 imóveis da Apvida que foram adquiridos por M&A depois de 2018. Eles vão ser vendidos para o grupo controlador, para a família controladora. Vai entrar cerca de 1 bilhão e 250 milhões de reais em caixa da companhia e essa companhia tem, claro, a opção de compra, a opção de recompra desses imóveis em 36 e 60 meses, nesses prazos estipulados. É o suficiente para aliviar o investidor em relação à Apvida? Como foi recebida essa grande organização da família para tentar dar mais liquidez para o ativo, estabilizar as operações, reduzir um pouco a alavancagem e dar esse sinal positivo para o mercado? Como que você recebeu todas essas notícias? Foi muito bem recebida, Gabriel. Como você vê, a ação reagiu super bem, né? O mercado tinha uma preocupação muito grande com a questão da liquidez da Apvida, né? Então, desde que eles fizeram a fusão com a Notre Dame, o mercado ficou um pouco receoso, a ação subiu muito no anúncio do deal e a verdade é que daí para frente começou-se uma tempestade perfeita, né? A empresa não conseguiu apresentar sinergias relevantes em relação à consolidação. Essas duas operações permanecem quase um ano depois ali praticamente separadas, então a gente não viu muitas economias e para piorar um pouco a situação, houve um aumento expressivo da sinistralidade. Então aquele toque de Midas que os investidores esperavam, né, que a operação da Apvida, que era tão bem gerida, que à medida que eles incorporassem novas aquisições, que eles iriam elevar as margens dessas operações adquiridas para o mesmo patamar das operações que eles já tinham. E a verdade é que isso não só não aconteceu, como a margem do grupo consolidado piorou. E aí, para ficar um pouco pior a situação, como se não bastasse, teve toda a elevação do custo de capital no Brasil. Então, os investidores estavam muito, muito preocupados com uma eventual falta de recursos, porque apesar do caixa que a gente vê ali consolidado dentro da Apvida, ele não está integralmente acessível para a companhia, porque uma parte desse caixa está nas operações adquiridas, não é tão fácil movimentar isso de uma empresa para outra e a holding precisa de um acesso livre ao seu caixa para poder fazer frente ali a todo o seu endividamento que precisa ser amortizado, né? Toda a movimentação do dia a dia da companhia. Então, existia uma preocupação muito grande. Fazer essa operação com os imóveis e reduzir um pouco o aumento de capital puramente como um follow-on foi muito bem recebido, porque isso traz uma diluição menor para os acionistas atuais. Quando você tem uma empresa que você acha que tem um problema de liquidez e o controlador vai lá e banca parte dele no aumento de capital, ele também dá uma sinalização boa para o mercado, né? De olha, eu vejo que a empresa precisa de dinheiro e eu vou pôr do meu também, então você que é um minoritário pode vir comigo, né? Porque se der errado a gente está junto.
e eu que tenho mais informação do que você, estou te dizendo que vai dar certo. Então, isso certamente dá uma confiança. Essa parte que foi da venda dos 10 hospitais, aí a preocupação que poderia despertar no mercado é, poxa, mas será que é justo o valor que ele está pagando por esses hospitais? E aí eles mostraram que houve um processo competitivo, eles buscaram investidores no mercado, fizeram ofertas e a oferta da família controladora foi a mais elevada. Então isso também deu um certo conforto do ponto de vista de governança, que tudo foi feito de uma maneira correta. Então foi uma boa saída, né, para uma empresa que estava começando a ficar numa situação um pouco mais delicada, Gabriel. Inclusive, era a pergunta seguinte, já tinha gente mandando no nosso chat falando que encontrava ali certo conflito de interesses na compra dos imóveis. Mas como a senhora mencionava, até no comunicado exibido ali ao mercado, publicado a mercado, a companhia fez um processo competitivo de vendas e a família Pinheiro teve oferta mais alta. Então nós temos aí essa salvaguarda para os investidores que estão receosos com o conflito de interesses. Esse conflito ele pode não acontecer agora com a venda desses imóveis, mas você acredita que no futuro, ali, com essa possível recompra desses ativos pela companhia, pode gerar algum desconforto nos acionistas? Ou a recompra ela não é, neste momento, o caminho mais indicado para a companhia nos 36 ou 60 meses que estão previstos ali nesse contrato de sale leaseback, Paula? Essa recompra, ela pode acontecer sim. Eu imagino que vamos viajar aqui no tempo e que a gente está num cenário em que as taxas de juros tenham caído, né? E aí o valor desses ativos vai se valorizar e pode ser um bom negócio para a família vender de volta para a empresa, eventualmente mais caro até do que o valor que ela pagou. Então isso pode acontecer sim. E aí nesse momento, naturalmente, vão ter questionamentos novamente justificando, né? Poxa, isso vai ser feito a valor de mercado, vai ter novamente um processo competitivo e é super legítimo que o acionista minoritário queira saber tudo isso. Dá para ser feito de uma maneira correta, né? Vamos supor que no futuro a empresa esteja desalavancada e ache que é estratégico ser dono dos ativos, que isso melhora os indicadores de capital dela, pode ser que faça sentido. Enfim, é difícil especular. A gente não tem os detalhes da transação, eu imagino que eles não estejam deixando assim a empresa, né, com uma arma no pescoço, assim, pressionada a recomprar esses ativos por um determinado critério, uma determinada data. Se for isso, é muito ruim. Eu não acho que é o caso. Eu acho que eles só estão tentando dar um conforto que, como alguns ativos estão sendo tirados da companhia, que eventualmente eles possam voltar. Mas essas transações com partes relacionadas, elas sempre despertam aí paixões e elas precisam ser feitas da maneira mais correta possível, né? Então, empresas deveriam sempre colocar os seus conselheiros independentes para avaliar essas transações. Quando você tem uma família, um acionista de referência, o ideal é que ele fique fora desse tipo de avaliação. Mas, enfim, esse é um problema para o futuro, Gabriel. Agora, acho que a situação assim, prioritária é resolver essa questão de liquidez e aí, na sequência, ver como eles vão fazer para recuperar a rentabilidade dessa companhia. Eu já convido você que está nos assistindo nesse momento, ficou curioso, está receoso, daqui 36 meses ou 60 meses, volte à programação da BMC News, que com certeza a gente vai trazer todas as atualizações sobre essa possível recompra ou não desses imóveis que foram vendidos. Paula, temos de ir agora para o intervalo comercial. Na volta a gente traz mais. Paula Mello aqui com algumas ponderações sobre o setor de saúde, sobre o setor de educação, que também está vivendo maus bocados no dia de hoje, mas depois do intervalo comercial, depois do anúncio dos patrocinadores. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta aqui no nosso Top News, trazendo as notícias, repercussão deste fechamento do mercado. A gente fala agora sobre a Ânima Educação, que divulgou aí o resultado do quarto trimestre. Bom, que resultado ruim, né? No ano a empresa acabou registrando um EBITDA ajustado de R$1 bilhão. Teve ali uma alta de 33% em relação a 2021 e um crescimento na margem de 21% no quarto trimestre. Porém, a receita teve ali uma leve queda, na verdade, ali na comparação de 0,4% na comparação do quarto trimestre, crescendo 34,4%, né, no aglutinado aí do ano. A base de alunos que acabou também ali apresentando um leve crescimento, pequeno, mas um leve crescimento de 0,9%, praticamente uma estabilidade com o número que já havia sido apresentado nos períodos ali, no mesmo período do ano passado. A gente tem visto o setor aí de educação sofrendo bastante, né? Deixa eu ir direto com o Gabriel, que já está com o mapa aqui aberto, com o setor aberto para a gente trazer, né, a movimentação de hoje, antes da gente repercutir aqui com a Paola. Exatamente, Paula. A gente viu uma disparidade. Na semana passada encerramos a semana com o Edux ganhando quase 9% de valor e Cogna caindo 8%. Então, bem dispare, bem distante esses ativos se distanciando no nosso mapa de calor. Um do lado positivo, maior alta do dia, e outro do lado negativo, maior queda do dia. Hoje quem se destaca é a Ânima, como você bem mencionava, com a divulgação dos seus resultados. O que preocupou foram algumas mensagens da diretoria da companhia e também essa alavancagem que a gente fala de alavancagem agora nesse cenário que o juros está caro, as empresas estão tendo problemas ali com o empréstimo, com o crédito. Aí a alavancagem já viu um palavrão aqui para o mercado financeiro. E o ativo está despencando, está perdendo muito valor no dia de hoje. Já estava aqui livre, leve e solto, livre, eu falo claro, em queda livre há um bom tempo. E agora R$ 2,74, 17,22% de queda na variação intradiária. Nós abrimos com um leve gap de queda, um levíssimo. A gente saiu aqui dos R$ 3,20 para os R$ 3,00, exatamente, um leve gap de queda e aí sim intensificando durante o dia, 17,22%. Paola Mello, agora a gente trocando de alhos para bugalhos, saindo da saúde, indo para a educação. Grande preocupação com o setor de educação, não apresentou muito fulgor, muito ânimo nesse comecinho de ano, que não sei se era esperado ou não pelo mercado, pela mudança de governo. A gente falava desse kit Lula, sempre colocava educação, construção e algumas empresas específicas ali salteadas de alguns outros segmentos. Mas a educação sempre estava nessa conta. Como que foi recebido esse balanço operacional de Ânima? A companhia realmente está com um problema de alavancagem ou é só receio exagerado do mercado? Como que fica a avaliação profissional da Paola Mello sobre Ânima na divulgação de ontem? Olha, o resultado realmente não foi bom, no entanto, não era para tanto. Eu acho que a reação realmente tem sido um pouco exagerada, o mercado está muito nervoso e eu acho que talvez a interpretação que a gente teve aí foi de que se até a Cogna melhorou, né, como é que a Ânima está nesse tipo de situação? Então, se a gente recapitular um pouquinho do que aconteceu durante a pandemia, né, a empresa que mais sofreu foi a Cogna. E a Ânima foi das empresas que atravessou melhor a pandemia. Eles têm um portfólio ali de tickets um pouquinho mais elevados, né? Quando você pega ensino superior de classes mais altas, não é o próprio aluno que banca seus estudos, são famílias que têm um pouco mais de renda, que acabam preservando ali a educação dos filhos. Se falta dinheiro, elas tiram de algum outro lugar, mas a educação ela acaba sendo preservada. Então, passado esse pior momento da pandemia, as empresas que sofreram mais voltaram a dar crescimento. Então, a Cogna, por exemplo, que tinha dado um guidance para o mercado que só voltaria a crescer em 2024, ela até mostrou um crescimento de receita ali no finalzinho de 2022.
Então, eu acho que o mercado tomou isso como o mínimo que viria. E aí, quando a gente vê uma Ânima, um portfólio que a gente imagina ser muito resiliente, dando uma patinada ali e sem crescer top line em termos nominais, né? Então, ou seja, se a gente pegar esse período de inflação super elevada que a gente está, nós estamos, na verdade, decrescendo o faturamento em termos reais. Então, foi uma grande decepção. E como você muito bem pontuou, falar de alavancagem no cenário atual é um baita palavrão. E aí, se a gente combina alavancagem com faturamento desacelerando, o mercado já acende uma luz vermelha e fala, puxa, essa empresa vai ficar numa situação complicada. Então, eu acho que é um pouco esse cenário que levou aí os investidores a terem uma reação que eu diria até um pouco exagerada. Eu já tendo a olhar isso até mais com o olhar da oportunidade, né? Falar, poxa, será que essa queda não é acentuada demais? Porque não é também que eles vieram com um baita prejuízo, né, Gabriel? Então, eu acho que tem um certo exagero aí no caso da Ânima. Exatamente. Acho que o que assustou, você bem pontuou, foi esse crescimento. Em termos reais, você está decrescendo ali a sua receita gerada no período. Inclusive, o número de alunos, a gente cresceu só 0,9%. Isso para um ano inteiro de operações, uma comparação anual, acaba frustrando as expectativas de alguns investidores que apostam sempre no crescimento exponencial dessas companhias. E agora, especificamente, sobre o setor de educação. A gente sempre falava, como eu mencionei, sobre essas avenidas de crescimento que poderiam ser moldadas depois de um novo governo assumir. Nós já falamos em alguns momentos sobre a volta do FIES, a volta do financiamento ali da educação pelo governo federal. É um fator muito positivo que pode despertar esse setor de educação. Eu perguntei, claro, ao longo do dia para alguns analistas e gostaria de ouvir de ti. Nós tivemos um primeiro trimestre que já está para encerrar daqui a alguns dias, dificultado, 13,75% ainda nas taxas de juros, a inflação continua a subir, a gente teve uma alta de 0,84%, as coisas não melhoraram do ano passado para cá, se a gente for analisar ali na ponta do lápis, até podem ter piorado. E qual que é a importância desse primeiro trimestre para a educação? Se a gente não apresentar algo muito surreal, será que vai ser mais um ano perdido para a educação? Ou a gente tem bons fatores que podem surgir no meio do caminho, no meio desse 2023, que podem gerar valor para a educação? Ou para quem está investindo nesse setor é longo prazo, não tem discussão, vai ter que segurar esses ativos por um bom tempo para eles se recuperarem. Qual que é a sua avaliação, Paula? Os primeiros trimestres são muito importantes no segmento de educação, é ali que a gente vê as grandes captações do ano. Depois, no terceiro trimestre, a gente tem uma captação secundária ali de meio de ano. Se a gente tiver num ano bom, ela pode ainda agregar base de alunos. Se for um ano difícil, ela no mínimo repõe as perdas ali por evasão. Então, os trimestres ímpares são, sim, muito importantes, mas é um setor de longo prazo, né? Então, se a gente pensar que um curso de graduação superior, ele leva de 4 a 5 anos aí, em média, toda vez que você mexe uma pecinha, vamos dizer, põe um FIES, tira um FIES, a gente leva 4 ou 5 anos para ver o resultado integral disso. É um bom momento para entrar no setor de educação? Eu diria que sim, porque os ativos estão extremamente descontados. No entanto, eu não sei se eu apostaria nessa história de um novo FIES, né? Muita gente falou sobre o tal do kit Lula, que o setor de educação seria um dos que seria uma boa aposta, por conta do histórico do FIES. No entanto, o FIES que a gente teve antes, capitaneado pela Dilma Rousseff, ele veio num momento em que a situação fiscal do Brasil era muito diferente da atual. Hoje eu não vejo assim tanta disponibilidade para tirar dinheiro do fiscal para investir em educação. Então, dito isso, se vier um novo FIES, eu não imagino que ele tenha a mesma amplitude que a gente viu lá atrás. Fora que esse primeiro FIES, ele foi uma grande farra, né? Porque os alunos não tinham muitas exigências de nota para obter o financiamento. O que aconteceu foi que as pessoas acabaram migrando para cursos de maior valor agregado e, dada essa oferta que vinha crescendo muito, as empresas também começaram a ofertar cursos cada vez mais caros, porque o governo pagava e não fazia muitas perguntas.
Então, a gente viu empresas como uma Cogna, por exemplo, tendo mais de 70% de sua base de alunos em tickets totalmente elevados. Isso não é o que o brasileiro pode pagar. Então, vamos imaginar uma versão assim de um FIES mais light, em que eventualmente eles abarquem cursos online, né? E aí a gente está falando de cursos que vão variar de 100 a 350 reais, 400 reais por mês, o que comprometeria menos orçamento. No entanto, não seria aquela paulada que a gente viu nas empresas do ponto de vista de geração de caixa lá atrás, porque eram alunos que vinham com um ticket muito elevado, com uma margem elevada, então essas empresas geraram caixa como nunca. Eu não apostaria nesse tipo de cenário novamente, Gabriel. Então, eu acho que dá para entrar no setor, mas tem que ir com calma e tem que ter uma visão de muito longo prazo, porque não é algo que vai aparecer tão cedo ali na última linha para o investidor, não. Maravilha, então para você que acompanha a nossa programação em busca dessas ótimas oportunidades, não tem que comprar um ativo que vai disparar na semana que vem. Cuidado, calma, setor de educação pode não ser para você, dá uma respirada, analisa se tem espaço ou não na sua carteira de investimentos. Lembrando, o investimento tem que ser feito ali na pontinha do lápis, com bastante calma, com bastante cautela, parcimônia. E é por isso que a gente traz informações todos os dias, porque o cenário ele pode mudar ali de uma hora para outra e, claro, afetar os seus investimentos. Mas para quem está com o olho no longo prazo, às vezes esse cenário que muda todos os dias pode não afetar tanto a carteira. Paula Mello, muito obrigado pela participação de hoje. É sempre muito bem-vinda na nossa programação, sempre um prazer conversar contigo. Até uma próxima. Até a próxima.